E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no evento. Eu vou montar duas sombrinhas, algo que a gente já vê lá no nosso curso de Flash. Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer essas fotos com Radio Flash aqui. Vou colocar a aniversariante, vou colocar aniversariante de 15 anos, os familiares aqui. Nessa parte aqui eles vão vir antes. Como eles vão vir antes para fazer umas fotos, eu pensei, por que não trabalhar com duas fontes de luz aqui separadas? Até porque eu não sabia também qual é o teto que a gente ia encontrar, pessoal. Isso é bem importante. Se vocês têm essa possibilidade, uma configuraçãozinha como essa aqui, eu também usaria em algum evento que fosse maior, assim, alguma coisa que tivesse um espaço numa entrada, algo parecido com isso. Vocês podem ter duas sombrinhas e trabalhar, montar um espacinho, deixar um segundo fotógrafo de vocês já pronto ali para as pessoas da festa virem a todo momento fazer isso. Isso é muito bacana, muito legal de ser feito. Nesse caso vocês quisessem trabalhar com uma sombrinha só, pessoal, a recomendação que eu daria para vocês era deixar ela mais frontal, assim, ó. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu poderia fotografar com essa sombrinha frontal, picadinha aqui de costas, aí como o Gustavão está mostrando, já funcionaria muito bem. Se ela está com uma relativa distância, aqui a gente está mais ou menos uns 3 metros de distância, essa sombrinha aqui ela já iluminaria perfeitamente bem essa distância, todo mundo ficaria bem uniforme, seria um jeito bem bacana de fazer isso. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como eu vou trabalhar com uma luz principal e uma luz de preenchimento, eu vou colocar aqui a minha carga de flash, vou colocar 1/16 mais 1/3 ali no manual, vou deixar aqui em 1/32, então tem uma diferença de 0,7 ali de diferença, aqui está 1/32, aqui está 1/16 com mais uma carga. Eu trouxe aqui a nossa sombrinha rebatida, porque ela é um pouquinho mais direcional. Então ela vai funcionar como luz principal, nada impediria de usar a nossa outra sombrinha translúcida, que é o caso ali do lado, como luz principal também, ter duas translúcidas, mas é bacana que como aqui vai funcionar como preenchimento, não tem problema de dar uma vazadinha maior aí. Vamos então aqui, ó, Radio Flash C1 e canal A, mostro para vocês depois, configuração de flash, como montar isso, mostro depois para vocês no estúdio, como a gente fez essas configurações. Vou pegar a câmera, vou deixar sincronizadinho e é assim que a gente vai fazer essas fotos aí que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá legal? Já vejo vocês, até mais. Isso, 1, 2, 3 e... Faz o seguinte também, Lana, tu pode virar de costas pra mim? Vira de costas que eu quero fazer isso, quero fazer o vestido todo, isso, linda assim, segura, maravilhosa. Tu quer? Deixa eu fazer mais uma aqui. Fazer uma linda. Vira um pouquinho de lado só. O corpo vira um pouquinho o corpo de lado. Isso. Baixa um pouquinho o rosto pra mim. Linda. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Linda. Adorei as duas mãos na cintura assim. Lindíssima. Adorei, adorei, senhorita. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Tá, beleza. Entra um pouquinho mais. Vamos lá. Uau. Sério, nunca tinha visto nada parecido. Ficou maravilhoso isso, senhorita. Maravilhoso. Isto. Perfeito. Vou fazer uma mais agora de pertinho aqui. Adorei essa mão no cabelo. Muito linda essa mão no cabelo. Perfeita. Vamos fazer uma de costas do vestido e tu com as duas mãos na cintura, assim. Isto. Adorei essa. Só um segundinho, deixa eu ajeitar aqui. Perfeito. Vamos lá, um segundo. Perfeito.
Segura mais um pouquinho, aqui de baixo para cima. Ótimo. Agora faz o seguinte, Alana, olha para mim, isto. Assim. Perfeita. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, meus queridos, vamos então configurar os nossos radioflashes. Aqui eu estou trabalhando com YN622C da Yongnuo. Se fosse Nikon, pessoal, seria o YN622N. E eu estou trabalhando com YN622C TX, que esse aqui é apenas transmissor, mas eu consigo controlar à distância esses outros dois. Se vocês tivessem apenas esses dois rádios aqui, tanto faz, vocês podem colocar um na câmera e um no flash, eles funcionam tanto quanto receptor quanto transmissor. Mas já que para este nosso set de iluminação aqui, ao contrário de outros que a gente vai ver ao longo do curso aqui, a gente vai trabalhar com duas fontes de luz e a gente vai trabalhar com elas com potências diferentes, eu gosto de ter a opção do TX para regular essas potências. Como é que a gente vai fazer? Olhem só. Então eu tenho que me certificar que eles vão estar no C1. Se vocês observarem nesse rádio aqui, ele tem 7 combinações de C, tá? Eu vou deixar ambos os rádios em C1 e aqui eu vou colocar um no grupo A e vou colocar o meu outro no grupo B. Então este aqui vai ser C1 grupo A. Eu vou pegar aqui o meu outro radioflash. O meu outro radioflash eu vou deixar em C1, porém aqui eu vou deixar em grupo B e eu vou pegar cada um desses dois rádios e eu vou acoplar aqui em cima deles, como vocês vão ver ali quando a gente estiver montando o esquema, eu vou acoplar cada um dos meus dois flashes, eu vou deixar em modo manual. No YN622 tem um botãozinho de Mode, isso é bem fácil de vocês encontrarem aí no flash de vocês. E eu não preciso me preocupar aqui com a questão da potência do meu flash, até poderia fazer manualmente aqui, identificar a potência, que a gente vai trabalhar 1/16. Mas o grande charme, pessoal, da gente ter um TX é porque eu posso alterar as configurações do meu flash diretamente pelo meu TX, quando os flashes estiverem ligados aqui nos meus rádios. Então, aqui no meu grupo A eu vou deixar 1/16 e no meu grupo B, nesses dois botões aqui, a gente trabalha com os pontos inteiros de flash, ou seja, 1/16, se eu quero mais potência, eu vou botar para cá, vai ser 1/8, vai ser 1/4, 1/2 e uma potência de carga de flash inteira. Mas o que eu quero? Eu quero 1/16 e eu vou dar menos 2 toques aqui embaixo, porque é 1/16 menos 2/3 de potência, que seria igual a 1/32 mais 0,3 pontos. Olhem só, se a gente aumenta aqui, a gente vai chegar a 1/8, que é mais potente. Então eu tenho 1/16 e vou dar menos 2 toques, porque cada uma das minhas fontes vai ter mais ou menos 2/3 de luz, porque é isso que eu quero. Eu quero ter uma fonte principal e ter uma segunda fonte que tenha um pouquinho menos para isso não ficar completamente chapado. Muito bem, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai montar esse nosso esqueminha de iluminação. A gente vai precisar de um tipo de tripé de iluminação para fazer isso, que é diferente de um tripé de câmera, tá? Então, eu tenho essas duas opções aqui para vocês. Na nossa parte do curso que fala sobre equipamentos, eu mostro a diferença entre esses dois sistemas aqui. A gente tem esse sistema que é super barato, que vocês compram um kitzinho desse no Mercado Livre por menos de R$100, que é um tripé de iluminação com uma cabecinha para vocês colocarem o flash e a sombrinha. E a gente tem um esquema como esse aqui, que vai custar daí muito mais do que o dobro disso. A gente está falando aqui mais ou menos quase uns R$400. Eu explico para vocês as diferenças e porque, dependendo do nível que vocês estão, vale mais a pena a gente montar esse tipo de esquema de iluminação, porque o barato aqui pode sair muito caro, tanto porque a gente pode não ter a altura suficiente para a gente fazer o nosso tipo de foto, como a gente pode ter aqui um sistema que muito facilmente caia, ou o nosso flash, o nosso radioflash que vai ser acoplado aqui em cima, também vai correr esse risco. Então,
eu recomendo para vocês, se vocês querem sofisticar este esquema, que é o que eu vou mostrar agora aqui, vale a pena, talvez, vocês pensarem no orçamento da gente montar um sistema de suporte Bowens da Godox, que é o nome desse aqui, e a gente investir em algum tipo de tripé que seja mais robusto. Pessoal, no nosso sistema, o que a gente vai ter que fazer? Eu gosto de trabalhar aqui com a nossa sombrinha, a gente chama picar um pouquinho a nossa sombrinha. Ao invés de trabalhar com ela reta, eu gosto de trabalhar ela num ângulo aqui que vai estar entre 30 e 45 graus. E eu costumo levantar isso a um pouco mais do que a altura da minha cabeça, pessoal. Então, se a gente fosse estabelecer aí, é quase mais ou menos o miolo aqui vai ficar quase ao alcance da minha mão se a minha mão ficasse estendida. E a gente vai montar esse duplo sistema de fontes de luz, a mesma distância entre as duas, de uma forma que elas estejam mais picadinhas, conforme eu vou mostrar agora aqui para vocês no nosso esquema. Muito bem, então, pessoal, como a gente já está falando, a gente vai trabalhar mais ou menos para esse nosso esquema. A gente vai trabalhar com o ISO 800, que nos dá uma certa liberdade para, por exemplo, lá eu trabalho com f3.5, mas a gente poderia trabalhar entre 3.5 e 5.6, dependendo da lente que vocês estão. Lembrando que, se vocês aumentarem essa diferença aqui, ali eu trabalho ISO 800 3.5. Se a gente fizesse esse aumento aqui, a gente teria que, pelo menos, estar trabalhando com o nosso ISO em aproximadamente 1600. E não precisa ser mais do que isso aqui, pessoal. Acho que para esse nosso esquema, os limites de ISO que a gente pode alcançar é 1600. Por que disso? Como a gente vai ter duas fontes, se faltar ISO, a gente pode simplesmente aumentar a potência do flash. Tá, César, mas por que então trabalhar com ISOs tão altos? É porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está levando para o evento duas sombrinhas, dois flashes, dois conjuntos de bateria. Se vocês diminuírem o ISO muito fortemente aqui, o flash de vocês vai ter que trabalhar com uma potência muito alta, pessoal. E de repente, vai chegar lá no final do evento, a gente não vai ter bateria. Eu posso montar esse mesmo esquema de iluminação que eu estou mostrando para vocês aqui com o ISO 100 a f16. Eu poderia fazer isso e a qualidade das minhas fotos seria a mesma, porque como a gente tem duas fontes, isso seria absolutamente tranquilo que essas duas fontes iam matar muito bem a charada. Mas esse é o esquema para a gente garantir 500 fotos dentro do evento e isso ser muito tranquilo. Como é que a gente vai montar esse esquema, pessoal? A gente vai trabalhar então com duas sombrinhas aqui com o tripé. César, pode ser sombrinha rebatida ou translúcida? Tanto faz se a sombrinha, o flash vai estar para a sombrinha e vai voltar, ou se vocês vão usar a sombrinha translúcida. A gente vai usar então as duas sombrinhas, eu vou estar aqui fotografando e a gente pode, não tem problema de estarmos aqui, especialmente se tivermos com um parasol na lente. Se vocês não tiverem com um parasol, só cuidado para vocês não fotografarem muito entre as sombrinhas, porque pode entrar flare na lente de vocês. E a gente vai estar aqui, pessoal, a aproximadamente uns 3 metros, de 3 a 3 metros e meio dos nossos sujeitos. Aqui é que vamos, então, fazer as fotos das pessoas. Em uma sombrinha, pessoal, que vai ser a fonte principal, a gente vai colocar 1/16 de potência. Se vocês estivessem trabalhando com ISO mais baixo, a gente teria que estar trabalhando com 1/8, 1/4, talvez 1/2 ou talvez 1 inteiro de potência. Como a gente vai trabalhar com ISO alto, a gente pode trabalhar aqui com 1/16. E a gente vai pegar o outro lado, pessoal, e a gente vai colocar 1/16 mais 2/3. O que isso significa? Quanto mais eu aumento este número aqui,
mais fraca é essa sombrinha. Então aqui eu tenho 1/16, que é a sombrinha mais forte. No meu flash eu encontro 1/16 e tiro mais 2/3 de potência. Em alguns flashes é mais 2/3, em outros é menos 2/3. Como eu sei, César? Tu tem que ver no teu flash o que se aproxima de 1/32. César, tá muito difícil fazer esse jogo aqui, não estou entendendo 1/16. Bom, então faz 1/16 e coloca no teu outro flash 1/32. Essa diferença de um ponto de luz, ela é bem tranquila, pessoal. E a gente só tem que tomar um cuidado com uma coisa aqui muito importante. Vocês imaginem que aqui a gente vai ter um grupo de pessoas muitas vezes, porque vão ir pessoas sozinhas, mas haverá esse esquema de iluminação é para a gente fotografar grupos. O que é importante aqui, pessoal? É importante que esta sombrinha esteja dirigida a esta possibilidade aqui, a esta pessoa que está no seu extremo oposto e que esta sombrinha esteja dirigida para o outro extremo oposto, porque o que a gente vai criar aqui, se a gente colocar essa sombrinha para iluminar esse sujeito e essa sombrinha para iluminar este sujeito, a gente vai criar no meio aqui uma chamada zona de sombra, que é o que a gente não quer fazer. Esse mesmo esquema de iluminação aqui, pessoal, se vocês ainda não se sentem completamente confortáveis para trabalhar com flash, vocês poderiam montar algo muito parecido com dois, por exemplo, YN300 ou YN600 com luz de LED, tá? Isso aqui, às vezes, eu monto no altar dos meus casamentos, esse esquema aqui com luz contínua. Se eu não quero trabalhar por XYZ, porque o teto é muito alto, porque eu não tenho onde rebater, eu poderia até trabalhar com essa mesma lógica aqui com o LED, e seria muito bacana se vocês tiverem a possibilidade de, por exemplo, um acessório como esses que eu mostrei para vocês, vocês podem colocar até uma sombrinha na frente do LED, porque a gente vai aumentar o tamanho da fonte de luz, e aumentando a fonte de luz, a gente tem menos dureza de luz, que para esse tipo de foto aqui é uma coisa bem bacana de acontecer.